Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos só nesse momento entrar na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele por mais uma semana abençoada que Ele está aí nos concedendo, Nos concedeu, terminou ontem, hoje já começa uma nova semana e que Ele já tem providenciado todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos no nosso dia a dia, mas principalmente agradecer esse Deus maravilhoso por Ele ter nos salvos. Então, feche seus olhos, eleve o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, para agradecer por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelo Senhor ser o nosso Deus e pela salvação que nos concedeste através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos entregar nas Tuas mãos este culto, Senhor, para que o Senhor dirija pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos dê sabedoria ao falar. Meu Deus, toma nas Tuas mãos agora este lar, esta casa, esta pessoa que está participando conosco agora, aonde ela estiver nesse momento, aonde ela estiver assistindo a este culto, seja o Senhor envolvendo, Pai, a sua casa, o seu trabalho, o seu deslocamento, o seu transporte com o Teu poder e o Teu Espírito Santo, Pai, tocando em cada coração, libertando, convertendo, fazendo uma grande obra para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Então seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir hoje que nós temos a ceia do Senhor, nos prepara, Senhor, para que nós possamos participar dignamente para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor, E nós temos aqui uma dinâmica de culto diferente, Hoje nós vamos aí diretamente para os louvores, E depois vai ter a palavra, e depois nós teremos aí a Santa Ceia do Senhor. E na próxima semana nós teremos aí a participação do Paulo Luiz, do Biel, trazendo aí uma mensagem, aquilo que Deus tem colocado aí no coração deles aí também para a igreja, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então quero convidar vocês a louvar o nosso Deus agora, Qual hino que vai ser, que nós vamos louvar para Deus nesse momento? É o hino de número 39. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas
traz pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória seja o nome do Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo louvor seja para esse Deus maravilhoso, né? Esse Deus que nos salvou, né? Que através da obra maravilhosa do seu Filho, o Senhor Jesus, nos salvou. Vamos então preparar aqui a palavra de Deus, lembrando aos irmãos que na próxima semana o culto será às 18 horas, tá? Ou seja, pela manhã. As duas próximas semanas. Depois tornará de novo para o horário das 8h30 da manhã. Então, abra sua Bíblia agora na primeira epístola de João. 1 João, capítulo de número 2. Primeira epístola de João, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos, aparece aquele que diz: eu o conheço, e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos pedir então sabedoria a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me guiar, a fazer lembrar, a ensinar e trazer uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça aos nossos corações, Pai. Seja o Senhor falando com cada um neste dia e abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez na presença desse Deus maravilhoso. E vamos ver então essa palavra. Vamos até ouvir só uma parte, para não ficar muito longo, mas nós vamos até o versículo de número 17, parte por parte, entendendo o que o Espírito Santo está nos revelando aqui nessa manhã. Primeiro começa assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado, o advogado aí está com o A maiúsculo, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, a primeira recomendação que é feita para que nós não pequemos, não entremos em pecado, não fiquemos na prática do pecado. Mas há a possibilidade do cristão, do crente, do servo de Deus pecar, de cair em tentação, de perder o controle, de fazer aquilo que não deveria fazer. E nesse momento, cabe a ele saber que ele tem um advogado, Jesus Cristo, para o perdoar, Jesus Cristo para consertar. Então, nunca se esqueça disso. Não saia da presença de Deus porque você cometeu alguma falha, porque você errou, porque você fez aquilo que não deveria fazer. Muito pelo contrário, deixe de fazer aquilo que é errado, deixe de pecar, peça perdão a Deus no nome do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Então é muito importante nós lembrarmos isso sempre, Tem gente que acaba esquecendo, acaba deixando de ter contato com a palavra e acaba se esquecendo de tudo aquilo que o Senhor Jesus Ele já fez por todos nós. Ele diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, como advogado, ele é advogado daqueles que se submetem a ele, que recebem ele como Senhor e Salvador em suas vidas, Mas a propiciação que ele fez, a oferta agradável que ele fez a Deus, a entrega agradável do seu corpo, da sua vida a Deus pelos nossos pecados, foi feito por toda a humanidade, Então, foi feito pela pessoa que ainda não se converteu e vai se converter, porque essa pessoa até que ainda nem nasceu, já foi feito por ela, já está deixado por ela. Então, por toda a humanidade já foi feito, não tem mais nada a fazer. Agora, é claro, tem uma posição a assumir diante de Deus, é crer. E crer é uma coisa dinâmica, que vai não somente da convicção do pensamento, mas uma convicção que leva também à prática, à obediência, à vontade de ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E é isso tudo, não é obra nossa, mas é obra de Deus. É Ele que coloca em nós tanto o efetuar como o querer. É Ele que vai fazendo esta obra maravilhosa em nossas vidas. Aí ele continua dizendo: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, quem conhece o Senhor Jesus, quem se converte, quem crê, obedece aos mandamentos dele. Jesus ele resume tudo em 2 mandamentos, mas que é muito abrangente. Amar a Deus sobre todas as coisas significa não ter outros deuses diante de ti, não aceitar outra coisa para a prática de vida que não a palavra de Deus.
E amar ao próximo como a si mesmo, né? É nunca fazer aquilo que vai prejudicar o seu próximo, ou mesmo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então, isso aí vai se resumir todo o mandamento e toda a lei. Não parece, à primeira vista, uma coisa muito simples, mas é muito complexo na prática, né? Nós vemos aí pessoas se mordendo, né? E se agredindo e trocando farpas, ou mesmo se odiando, até mesmo dentro das igrejas. Então, é uma coisa que precisa ser praticada, e nós só praticamos através da palavra, através da oração, através do Espírito Santo de Deus. Só Ele que tem o poder para fazer essa transformação em nossas vidas. Então fique claro que não existe, né, a fé sem a obediência, porque a obediência, a prática do mandamento, é a prática do aperfeiçoamento da nossa fé, é a demonstração da nossa fé. Tiago diz no capítulo 2, na sua carta, capítulo 2, que a fé sem as obras, né, ela é morta, né? E essas são obras que vêm do fruto do Espírito, é aquela obra que demonstra que a pessoa, ela realmente foi transformada pelo poder de Deus. Então é importantíssimo essa questão aqui da obediência, né? Não é só eu creio, né? E o importante é eu crer com o meu intelecto, o importante é eu ter a minha convicção e eu posso viver da forma que eu quiser. Não. Se Cristo está em ti, se você vive para Cristo, então a sua vontade, ela vai diminuir e a vontade de Deus vai crescer dentro de você. É essa a diferença, que Ele cresça e que nós estejamos cada dia mais nos diminuindo diante da presença majestosa do nosso Deus. No versículo 7, ele diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Então, não existe um mandamento novo. O mandamento de Deus, ele sempre foi pela graça, ele sempre foi pelo amor, e isso consiste também na obediência. E à medida que a palavra de Deus está sendo revelada, à medida que as coisas que ela revela estão acontecendo nessa terra, as trevas, elas estão cada vez mais sendo dissipadas. Cada vez mais aquele que crê em Deus, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que entrega o seu coração ao Senhor Jesus, está vendo realmente o poder das trevas aí na terra, como ela age na vida das pessoas, como ela interfere na sociedade, nas famílias, nos estados, em todas as coisas. Então, não tem nenhum mistério para aquele que é de Deus, de tudo que está acontecendo ao seu redor. E nós estamos aqui cada vez mais tendo que permanecer aonde? Na luz. A luz é a palavra de Deus. Jesus é a luz do mundo. Então Jesus, o verbo que se fez carne, é onde nós devemos sempre permanecer, sempre buscar a sua presença, não nos deixar envolver com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Então ele fala sobre essa questão das trevas sendo dissipadas pelo poder de Deus, pela revelação da palavra do Senhor. Aí no versículo 9 ele diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, se a pessoa ela alimenta um sentimento ruim no seu coração pelo seu irmão, né? Pela sua irmã, pela pessoa que está congregando com ela, independente se é um familiar ou não, se é um vizinho ou não, se é um amigo ou não, é um irmão em Cristo, você alimenta sentimentos ruins, ódio, desejo de vingança e outros aí,
Então, na verdade, essa pessoa ela ainda não se converteu. Na verdade, essa pessoa ela ainda está nas trevas. Ela precisa conhecer a luz, porque quando a pessoa realmente ela se converte, ela se entrega ao Senhor Jesus, ela não deixa que tenha na sua vida o quê? Embaraços, pedra de tropeço, coisas que impedem ela de ter uma comunhão perfeita para com Deus. Então, se a pessoa vê que isto está acontecendo na sua vida, ela deve buscar a Deus fervorosamente, ela deve pedir a Deus que ela libere o perdão, e deve liberar o perdão, porque o perdão não é feito pela vontade, mas é feito pela ordem, pelo mandamento de Deus. Tem muita gente que fala, quem perdoa é Deus, para justificar o ódio no seu coração, para justificar a sua rebeldia contra Deus. Mas se nós não perdoarmos as ofensas daqueles que nos ofenderam, também o nosso Pai lá no céu, conforme falou o próprio Senhor Jesus, não perdoará as nossas ofensas, as coisas que nós praticamos contra Deus e contra o próximo. Então é importantíssimo que essa cultura do não perdão, essa cultura do perdão é só Deus que dá, é só divino, não é bíblica, ela não é uma cultura cristã, e nós não devemos absorver isso. Isso vem do mundo, isso vem para afastar as pessoas de Deus. Então, quem é de Deus ama. Amor é perdão, amor é dedicação, amor é superar os nossos próprios sentimentos, é anular até um desejo de vingança, uma raiva, para agradar ao nosso Deus. Nós não estamos aqui para agradar a nossa vontade, mas nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Então é isso que ele está aqui mostrando, né? Porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e depois os apóstolos entregaram as suas vidas também, e eles fizeram pela vontade de Deus. E muitas vezes a pessoa ela não consegue superar uma falta, um erro do seu irmão, alguma coisa que ele cometeu contra ele, ela não consegue, ela vive com aquilo no coração, ela vive amargurada, e ela não consegue entender porque não sente a alegria da presença de Deus, do poder de Deus na sua vida. Quem sabe Deus hoje não está falando com você, não está ali revelando alguma coisa que pode lhe abençoar muito nesse dia, pode trazer uma mudança na sua vida, uma transformação na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Creia na palavra de Deus e você irá prosperar. Prosperar aqui não quer dizer que vai chover dinheiro na sua vida. Prosperar é que você será bem sucedido na sua vida espiritual. Você não vai ter falta de nada, porque Deus estará cuidando de você em todas as coisas. E quando Deus é nosso tudo, nós não temos falta de nada. O versículo 12 diz assim: Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, ele faz aqui uma palavra dirigida a várias classes dentro da igreja, né? Os filhinhos, aqueles que estão ali começando, aqueles que estão entrando na fé. Ele fala também aos pais, aqueles que já estão mais maduros, que já têm um conhecimento mais profundo de Deus. E ele fala sobre a questão de que nossos pecados, olha só, já foram perdoados. Lembra da propiciação que nós falamos lá no início, né? A partir do momento que nós aceitamos essa oferta que o Senhor Jesus fez por nós, nós cremos nela, nós recebemos ela colocando Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, os nossos pecados foram perdoados. Mas quais pecados? Passados, presentes e também os futuros, porque a obra já foi feita, né? Mas há necessidade sempre que haja o arrependimento e a confissão. A confissão diante de Deus, tá, irmãos? Diante de Deus é chegar para Deus e confessar o seu pecado
e pedir perdão. Então, é necessário isso, o homem reconhecer que ele errou. Por isso que a Bíblia mostra Davi um homem conforme o coração de Deus. Ele não era nenhum santinho de asa, ele aprontou muitas, né? Mas ele ia lá, ele se arrependia e ele confessava o seu pecado diante de Deus, e dessa forma ele obtinha a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Isso é muito importante, nós vivermos sempre fazendo aí uma leitura da nossa vida, colocando a nossa vida diante de Deus, vendo se tem alguma coisa, alguma pedra de tropeço, alguma coisa que está impedindo as nossas orações. Então ele fala aí sobre essa questão da igreja entender que o pecado aí, agora é sobre o pecado, ele já está perdoado, mas há necessidade da igreja ter uma vida ativa com Deus, estar sempre se comunicando com Deus, estar sempre se consagrando, se santificando. Quando você confessa, quando você deixa e confessa o seu pecado a Deus, e você pede perdão a Deus, você está se santificando, você está se purificando, está permitindo que Deus ele continue a boa obra na sua vida através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando aqui, irmãos, então vamos chegando já ao fim, finalmente, né? Diz assim no 15: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o mundo, ele fala desse sistema mundial aí que está completamente aí voltado para o reino do anticristo, né? Para a implantação desse reino do anticristo, em que há uma deturpação total da palavra de Deus, em que os valores, né, bíblicos são completamente desprezados, e a palavra de Deus nos adverte para que nós não venhamos ter comunhão com estas coisas. Por quê? Porque Deus ele não está nestas coisas, e nós não podemos servir o que, irmãos? A dois senhores. Não é possível servir a Deus e servir a esse sistema mundial que está aí. Não é possível amar a Deus sem praticar a sua palavra. Então, se eu pratico a palavra de Deus, não tem como ter comunhão com esse sistema mundial que está aí cada vez mais corrompido, né? Por isso que ele dá essa advertência: não ameis o mundo. E no 16 ele vai então detalhar por que não devemos amar o mundo. Olha só o que ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, né? Então, as coisas que esse sistema corrompido oferece não agradam a Deus, não estão de acordo com a vontade de Deus. A prática ou a aprovação da natureza humana pecaminosa, né, nos afasta de Deus. Olha só, não é só a prática, a aprovação. Quando você aprova aquilo que está sendo feito contra a vontade de Deus, você também está pecando, você está se afastando de Deus. Tem gente que acha bonitinho, tem gente que acha legal, né? Tem gente que gosta de ficar vendo, dar apoio. Não, se afaste, não toqueis em nada imundo, é a recomendação bíblica para que nós possamos realmente agradar a Deus. Então, a pessoa que sente o prazer na prática daquilo que é errado, ou mesmo a pessoa que fica ali olhando, né, e cobiçando aquelas coisas malignas, formando pensamentos com aquelas coisas que o mundo está oferecendo, desejando aquelas coisas ali através dos seus sentidos, né, captando e formando imagens mentais sobre aquilo, né, como praticar aquilo ali, ela também está se contaminando, e ela também está permitindo que o pecado venha dominar a sua vida. Então, o orgulho também, ele fala sobre a questão, a busca egoísta, né, dos seus próprios prazeres, daquilo que lhe interessa, em detrimento do outro. Então, nós vivemos aí uma geração melancia, né, que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer likes, todo mundo quer isso, quer aquilo outro, e poucas pessoas aí realmente querem se envolver com Deus, né? Então, um dia como hoje, que nós estamos aí buscando a Deus nessa igreja virtual e em várias igrejas físicas por toda a parte do mundo e virtuais também,
Então, muitas pessoas simplesmente estão ignorando que existe um Deus. Muitas pessoas nem sequer agradeceram a Ele por se levantar nessa manhã. Muitas pessoas não sequer sabem qual é a sua eternidade, o que espera para elas a eternidade. E é assim que ele vai finalizar essa palavra, falando sobre essa questão. Ele diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, tudo isso passa, inclusive nós somos passageiros. Hoje nós estamos aqui e amanhã nós já não estaremos mais. Nós sabemos disso, nós temos aqui um período de vida, um período, um prazo de validade, e daqui a pouco nós vamos embora desta terra. Mas a palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor irá o quê? Permanecer para todo o sempre, para a eternidade, em glória, tá? Porque existe o castigo eterno e existe o reino de Deus, existe um lugar onde nós iremos estar juntos de Deus para toda a eternidade. E aí a pessoa, ela tem a oportunidade de tomar uma decisão. É claro que é uma decisão pelo Espírito Santo. E se você é tocado, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo no teu coração, se Ele está falando com você nesse momento, se Ele está demonstrando que você realmente tem o perdão de Deus, se você se converter, se você se colocar submisso ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, então não endureça o seu coração. Não faça isso. Não espere mais nem um segundo. Não espere mais nem um momento só. Se coloque de joelho diante dele. Confesse os seus pecados e receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aproveite a oportunidade, porque muitos gostariam de voltar atrás e fazer isso, mas não podem mais fazer, porque já é tarde, já partiram dessa terra, não estão mais aqui conosco, não tem mais como voltar atrás. Mas você pode. Se você está vendo esse vídeo, se você está ouvindo esse áudio, você pode. Você pode agora mesmo falar com Deus, confessar os seus pecados e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ter Ele como a sua bússola de vida, a palavra de Deus como a bússola da sua vida. Então, o desejo do meu coração e dos meus irmãos que estão aqui participando comigo hoje, todos os irmãos e irmãs, é que você que está ouvindo essa palavra se converta. É que você que está afastado de Deus nesse momento, se volte para Deus. Venha, Esse mundo aí não tem mais nada para te oferecer. Você já sabe disso. Nós estamos aqui só falando aquilo que o Espírito Santo já está falando com você há muito tempo. É só você tomar a sua decisão, E, irmãos, vocês que estão participando conosco também aí através do Instagram, vamos orar para que essas pessoas se convertam. Vamos orar para que essas vidas venham até o Senhor. Nós precisamos aí o maior número de salvos possível, porque não é possível que um cristão, uma pessoa que seja salva, fique contente com alguém que vai descer para as trevas eternas, para o inferno. Acho que ninguém que é cristão de verdade tem esse desejo no seu coração. Então vamos orar firmemente e quando tiver a oportunidade de falar da palavra de Deus, de mostrar para essas pessoas que há salvação, que há uma saída, não perca esta oportunidade, aproveita as oportunidades em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja esse Deus maravilhoso que sempre tem falado aos nossos corações. E nesse momento eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele possa aí fazer as considerações daquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Grande palavra, grande porção da palavra que Deus nos trouxe hoje. Muito importante, E ela é um divisor de águas, e eu vou logo ressaltar de cara, no versículo 2, quando o Senhor deixa claro que a reconciliação entre Deus para com o homem, o Cristo, e ela foi estendida para toda a humanidade. Ou seja, foi aquilo que o Senhor falou. Não só todos os meus pecados, mas os pecados que ainda, os que estão por vir. Então eu achei isso
importantíssimo, porque as pessoas não planejam Deus em sua eternidade, em sua perfeição, como perfeitíssimo intimista, pode ter um perdão dessa magnitude. Então isso é importantíssimo, porque às vezes os pais podem ficar aflitos, meu Deus, meus filhos, como é que vai ser? Não, e o perdão está também disponível para eles. Então cabe, como o senhor muito bem falou, a nós todos termos, na medida do possível, em Cristo, termos exemplo, para que todos possam realmente, através do Espírito Santo, reconhecerem o pecado, o que é o limite, e aí sim ter o arrependimento e confessar. Bom, depois no versículo 3, também outra coisa que eu coloquei assim: só quem é tocado pelo Espírito Santo é que obedece à palavra. Então não adianta você chegar, porque a diferença está aí, clara. A reconciliação não é do homem para com Deus, mas de Deus para com o homem. Então não adianta você chegar por você do lado de Deus, não vou pecar mais. Doce a sua ilusão. Você já tem o pecado original em você. Você não vai encostar Deus na parede, você sequer não vai nem conseguir tentar encostar Deus na parede, dizer, me perdoa porque eu não estou pecando, eu sou justo. Não existe justo algum. E como o pastor Aguilar falou no início, está aqui no versículo 2. Ele fala assim: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E esse justo está com J maiúsculo. Então é muito importante nós entendermos que se não for pelo Espírito Santo, e nós temos que pedir a Deus, eu quero ser salvo, me toca com o teu Espírito Santo. E se aquilo já está te incomodando, você já está sendo tocado. Mas se já está te incomodando, se você tem aquela insatisfação, e se você começa a querer buscar Deus, isso já é excelente. Continua, porque a porta já está aberta, você vem. Então eu entendo isso como muito importante. Isso está bem claro no que eu disse. Não é a salvação, a reconciliação é de Deus para com o homem. Por isso que Jesus veio. E aí vem, e outra coisa que o senhor fala, que ele fala aqui do aperfeiçoamento. Depois que você é tocado pelo Espírito Santo, que você reconhece que é pecador, que você é inútil, que você pede perdão e reconhece a Cristo, depois disso, você começa a entender que o seu pecado é uma agressão pessoal a Deus, e isso te incomoda. E aí vem a questão, como está aqui na palavra que o pastor Eduardo trouxe, o aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vai nos levar, ou essa palavra vai se confundindo com a santificação. Você tem a sede de Deus, você quer buscar a Deus, você entende que com as suas más ações você está agredindo a Deus, e você, voltando um pouquinho atrás, você entende que por obra nenhuma, por caridade nenhuma, você vai conseguir o perdão de Deus. O perdão de Deus é dom de Deus para com o homem. Precisamos deixar isto muito claro. E eu achei muito interessante também no versículo número 8, parece uma contradição, quando fala assim: todavia vos escrevo um novo mandamento.
aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Aqui, na verdade, ele está fazendo alusão a Cristo. E antes ele fala que o verdadeiro mandamento era com a palavra. E assim diz, o verbo se fez carne e como é que diz? E conviveu entre nós. Então, aqui ele está fazendo, eu achei tão bonito isso, ele está fazendo uma alusão a Cristo. Ele está trazendo Cristo à luz. E Cristo vindo à luz, o que antes era promessa, Cristo vivendo aqui entre nós como homem, é a revelação de Deus, é o perdão de Deus, é a salvação. Porque como Moisés, na época da lei, o Espírito Santo, Deus já falando diretamente com ele e escrevendo a ilusão. O verbo que fez carne e habitou entre nós. Então, a lei, ela foi confirmada e veio o perdão ali em Cristo Jesus. Então, Jesus cumpriu a lei. Por quê? Porque ele foi o único capaz de obedecer a lei, viver, não pecar e ser propício. Ser o único que podia receber o castigo pelos nossos pecados. Eu vou dar um salto para não demorar e vamos lá para o final, que eu também achei muito bonito o que o pastor falou também. Não adianta, nós temos a nossa natureza adâmica aqui no versículo 16. E não adianta, nós vamos ter sempre aquele impulso para o mal. Nós vamos viver esse aperfeiçoamento. Grandes homens de Deus, como qualquer um de nós, vai viver lutando contra o homem exterior. Não se iludam. A perfeição é só com Deus. Só quando nós estivermos diante dele. Então tem um consolo que vem aqui no 17. Ora, o mundo passa, bem como as suas inclinações. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Em outras palavras, os que se submeterem a Deus, o que isso não significa que não vão pecar, mas eles terão a eternidade com Deus. Então é uma grande palavra que o Senhor trouxe hoje. Na verdade, toda a Bíblia, no início, fala da promessa de que viria Jesus Cristo, o nosso Conciliador, e aqui ele fala de uma maneira muito bonita, e nos enche de esperança. Nós vamos ter aflições, nós temos aflições nessa terra, nós sofreremos perseguições, mas nós temos o Espírito Santo para nos confortar. Talvez até nós sintamos que não nos conforta plenamente. Isso pode acontecer. Mas porque Ele viu, porque Jesus ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. A obra se completou. Jesus Cristo foi visto por mais de 400 ou 500 pessoas. Viu ele acender o céu. Tudo que está escrito na Bíblia, nós estamos passando hoje a apostasia. Então, podemos ao menos ficar tranquilos, porque nós estaremos diante de Deus. Então, pastor Aguilar, eu agradeço a Deus pela sua vida. Peço a Deus que lhe abençoe ao Senhor, ao seu ministério, à sua família, e tudo que aprove a Ele que o Senhor cuidar. Obrigado. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão, aí, pelas palavras também. Que Deus continue abençoando aí a cada um de nós aí. Com o Espírito Santo, como o irmão Luiz falou, é impossível obedecer a Deus sem a direção do Espírito Santo. Nós precisamos sempre da direção dele para que possamos andar nessa trilha, nessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Mas agora, irmãos, vamos participar da ceia do Senhor. Então, eu tinha avisado previamente, né, há 2 semanas atrás, já avisei semana passada também, e hoje seria esse dia, e que quem quisesse participar conosco com os elementos, pode participar também sem os elementos, aí o Espírito acompanhando conosco, né, o culto é para a gente participar mesmo. Mas quem quiser participar com os elementos, para que trouxesse o pão, o suco de uva, né, para que fosse apresentado a Deus agora, para que você pudesse participar da ceia do Senhor.
E é o que nós agora faremos. Então, quero convidar você nesse momento a fazer mais um louvor a Deus com o hino que nós vamos louvar agora. É o hino 301. Vamos usar. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar à praia então, veio fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então preparar os elementos da Santa Ceia, vamos apresentar a Deus os elementos. Esse também é uma oportunidade para você que vai participar e também quer falar alguma coisa com Deus, né? Você quer fazer um concerto com Deus, nós vamos dar continuidade na oração para que haja aí também esse concerto. A palavra de Deus, ela diz que ninguém deve participar da ceia indevidamente, ou seja, com pecado não confessado e não perdoado. Então, essa é uma oportunidade de você confessar a Deus, né? E pedir a Ele o perdão em nome do Senhor Jesus. Você fala com Deus aí, no local onde você se encontra, conserta-se com Deus e participa. Examine-se o homem a si mesmo e depois participe, né? Está lá 1 Coríntios, capítulo de número 11. Então, depois de examinar a palavra, você examinar pela palavra, né? Pega a palavra de Deus e faça seu autoexame, veja se tem alguma coisa ali que precisa ser consertada com Deus e participe no nome do Senhor Jesus. Então, logo após a oração para que Deus consagre aqui os elementos, e aí na sua casa também, então eu vou orar para que nós estejamos aí consertando as nossas vidas e para que todos possam participar devidamente da Santa Ceia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então preparem os elementos, vou apresentar aqui a Deus em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós reconhecemos, Senhor,
o sacrifício que o Senhor Jesus, Ele fez por nós lá naquela cruz. O sacrifício que Ele fez apanhando, sofrendo todo tipo de humilhação, ferido com pregos, pregado numa cruz, chicoteado, espinhos foram feitos para colocar ali uma coroa para Ele. Meu Deus, tanta maldade. Tudo aquilo era o que nós merecíamos. Foi pelos nossos pecados que Ele fez. Então, meu Deus, enquanto estava aqui na terra conosco, fisicamente, o Senhor Jesus, Ele nos ordenou, Ele nos deixou essa ordenança, que em memória do sacrifício dele fosse feita a Santa Ceia do Senhor. E os elementos estão aqui: o pão e o suco de uva representando o vinho, o pão, a carne do Senhor Jesus, e o suco de uva, o sangue do Senhor Jesus, o sangue da nova aliança. Aonde estiver sendo apresentado esses elementos agora, meu Deus, nós consagramos a Ti agora, para que essa pessoa, ela participe pela fé, em memória sim, mas pela fé, que o Senhor, meu Deus, esteja derramando a unção, o poder do alto desta cabeça, a planta destes pés, do Teu Espírito Santo, para que todos nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Assim nós entregamos nas Tuas mãos os elementos desta Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar também agora por cada uma destas vidas que irá participar da Santa Ceia. Talvez nesse momento alguém esteja falando com o Senhor, alguém que está aí com alguma culpa no seu coração, algum pecado não confessado, ainda não perdoado, algo que fez, mas que já se arrependeu e que agora está diante do Senhor. Meu Deus, para que todos aqueles, todas aquelas que vão participar da Santa Ceia possam participar devidamente. Nesse momento eu te peço em concordância com a tua igreja. O Senhor diz que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no céu. Então, meu Deus, em concordância com a sua igreja, eu te peço agora, perdoa, meu Deus, todos esses pecados. Purifica, Senhor, esses corações em nome do Senhor Jesus, para que eles possam participar devidamente da ceia do Senhor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos convidar você agora a participar da ceia do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, ele pegou o pão e ele disse que esse pão aqui é o corpo dele, o sofrimento que ele passou por nós, tudo aquilo que ele sofreu injustamente, e que nós devíamos participar desse pão para que nós pudéssemos manter a comunhão com ele, em memória dele. Então todo aquele que tem comunhão com o Senhor Jesus, ele come da carne do Senhor Jesus, ele participa da carne do Senhor Jesus. Ele diz que aquele que não comer da carne dele e não beber do seu sangue, não tem comunhão com ele. Então, tome aqui o corpo do Senhor Jesus. Tome o corpo do Senhor Jesus. Apresente a Ele agora. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti este pão, que representa a carne do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, nós lembramos de tudo que Ele passou e sofreu por nós, e agradecemos. E esse momento é um momento muito solene, é um momento de muita reverência,
mas também um momento de muita alegria e paz no coração. Participe agora do corpo de Cristo, coma do pão. Semelhantemente, após ter ceado, após ter participado do pão, o Senhor Jesus, ele pegou o vinho, o cálice do vinho, e ele disse assim: esse cálice é o cálice da nova aliança. Esse cálice representa o sangue da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus, que foi derramado pelos pecados de muitos. Essa propiciação foi feita por toda a humanidade, mas só vão receber aqueles que crerem. E esse é o momento que nós falamos com o Senhor Jesus: eu creio, eu reconheço, eu me lembro que o Senhor fez este sacrifício por mim. Receba agora o sangue do Senhor Jesus. Apresente a Ele agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, muito obrigado por esse sacrifício. Através dele é que nós somos salvos. Através dele é que os nossos pecados são perdoados. E nós somos santificados, regenerados, justificados através desse sangue poderoso. Eu reconheço. E essa pessoa que está orando comigo está falando para o Senhor. Eu reconheço. Eu me lembro. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja para o Senhor. Participe agora do cálice da nova aliança, do sangue do Senhor Jesus. Beba do suco de uva. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Meu Deus, engrandecido seja Ele sobre toda a terra. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por esta obra maravilhosa que o Seu Filho fez por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque somente o Senhor poderia fazer. E nós reconhecemos isso. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez falar com os irmãos sobre a questão da oração. Nós vamos orar agora, né? E é aquela oração de intercessão, tá? A oração de intercessão que nós fazemos aí pelas pessoas, pelos países, né? O irmão Luiz vai fazer essa oração, você faz essa oração no domingo. Mas também a oração que você vai fazer de intercessão pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que têm pedido a você algum tipo de intercessão. Então a igreja vai estar toda ligada agora na mesma fé e na mesma concordância que Deus vai operar. Eu creio que Deus vai operar naquilo que você está colocando diante dele. Eu creio que Deus ele vai te trazer uma resposta em nome do Senhor Jesus, naquilo que você está colocando diante dele. Porque a palavra de Deus diz que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele vai nos responder. Se o coração não nos acusar, né? Então, como nós participamos da Santa Ceia, nos consertamos nesse momento, inclusive aqueles que ainda não participam por não serem membros ainda, mas que nesse momento também aproveitou a oportunidade e se consertou e falou com Deus. Então, esse é o momento, irmão Luiz. Deus ele atende as orações. Deus atende, ele responde as orações. Então, o irmão Luiz ele vai estar orando aqui, e você vai estar orando aí juntamente conosco, né? Colocando diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, aquilo que você precisa que Deus opere realmente. Peça com sabedoria, né? E Deus gosta quando a gente pede para Ele com sabedoria. Então, primeira coisa, é sempre bom pedir a Deus sabedoria, né? O que eu devo pedir? O
que eu preciso realmente na minha vida, tá? Então aproveita que dá tempo de fazer tudo isso, pedir sabedoria e colocar diante de Deus tudo aquilo que você precisa nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, está com a palavra então em coração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então, vamos continuar elevando os nossos pensamentos a Deus. Como já falou o pastor Aguilar, cada um vai pondo, nós vamos colocar diante de Deus agora todas as nossas necessidades, todos se comportando uns com os outros, e depois vamos orar pelos nossos parentes. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua obra de salvação. Queremos te agradecer, Jesus, por ter cumprido a obra, o plano do Pai, e queremos agora, Senhor, seja o Senhor a restaurar a nossa saúde, seja o Senhor a nos trazer o teu Espírito Santo e confortar. Colocamos em todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades. Colocamos, meu Deus, de forma geral, as questões que existem, brigas de família, o adultério, o vício nas drogas, a questão do desemprego. Senhor, em nome de Jesus, tudo sabe. Pessoas que estão estudando para fazer um concurso público, um casal se separando, uma família se desfazendo, pessoas doentes. Senhor, em nome de Jesus, tudo muito a nossos parcelas. Nós te pedimos, meu Deus, seja o Senhor a trabalhar em nossas vidas, nos ajudar, porque o Senhor é o Deus de toda da sofrer, o Senhor é o Deus de toda a restauração, o Senhor é o nosso Deus provedor. Pai, em nome de Jesus, te pedimos que o Senhor continue cuidando de nós, que o Senhor nos ajude com o teu Espírito Santo a tomar as decisões certas em nossas vidas. Que nós possamos, porque essa é a nossa verdadeira vida, que nós possamos viver em constante arrependimento, colocando diante de Ti todos os nossos pecados, confessando, Te pedindo perdão, buscando em Ti sabedoria, como bem falou o pastor Aguilar, tendo uma vida de pés no chão e cabeça no céu. Abençoa, responde, meu Pai, em todas as nossas cidades. Muitas vezes nós sabemos e ainda não obtivemos resposta, porque Deus está trabalhando em nós, seja por um motivo de algum pecado, seja porque realmente ainda não é hora de chegar. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus em quem nós confiamos. E nós sabemos que, por fim, a Tua palavra já prevaleceu, Cristo já venceu. Então, em nome de Jesus, eu te quero. Em especial, eu quero te pedir que o Senhor abençoe os pastores da sua verdadeira noiva, da Igreja de Cristo. Quero te pedir que o Senhor abençoe a família de todos que estão nos acompanhando agora, os simultâneos que vão nos acompanhar nas redes sociais. Eu quero lhe pedir que o Senhor também abençoe as pessoas que vão nos hospitais, que estão com doenças terminais. Quero também lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão nos trazer a palavra de Cristo, porque mesmo presos, fisicamente falando, esses homens conhecerão a verdadeira verdade. Por fim, aos missionários, muitas vezes, às custas de suas próprias vidas, vão a outros países para levar o Evangelho da paz, o Evangelho
Então, em nome de Jesus, abençoa também a todos que vão por fim. Eu te peço que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor livre o Brasil da fome, da miséria, da desordem social, do caos social, que parece que está se aproximando. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, que o Senhor toque no coração dos representantes que nós elegemos, e eles venham realmente conhecer o Espírito de verdade. Que eles venham, meu Deus, e pedir perdão e também olhar e entender, perceberem que eles estão lá para atender os nossos anseios e não as suas próprias qualidades. E peço que o Senhor abençoe os nossos campos. Que o Senhor abençoe as indústrias para que elas voltem a crescer e modernizem. Que os serviços voltem a ser prestados. Que o Brasil seja livre do desemprego, da miséria, da fome, da desordem social. E também, por fim, eu te peço que o Brasil, o povo brasileiro, com a sua ajuda, consiga manter a integridade territorial de nosso país, que está sendo muito ameaçado. Muito obrigado, Senhor, por termos sido chamados e escolhidos. Que possamos entender sinceramente que estamos aqui para ter uma vida, para glorificar o teu santo nome. Então, em nome de Jesus, é que eu te peço e te agradeço, na certeza que no seu tempo estaremos recebendo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora agradecer a Deus, é claro, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dEle. Mas antes eu quero deixar um convite aos irmãos para participar conosco do culto a Deus, que será realizado na semana que vem, a partir das 18 horas, tá? As duas próximas semanas será às 18 horas e depois tornamos o horário das 8h30. Então não se esqueça, você que está participando aí, que pode participar às 18 horas também, então participe conosco às 18 horas. Se não puder, o vídeo vai estar aqui e você poderá participar em outro momento também. Você que está no Instagram, né? Está o pessoal no YouTube, vai ter um vídeo lá para participar do culto também, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade maravilhosa de estar na sua presença, agradecendo a Deus aí pelo sacrifício, né, que o Senhor Jesus fez por nós, pedindo a Ele que nos dê uma semana muito abençoada, que Ele esteja cuidando de tudo por nós, no nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar a nossa semana a Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor por tudo que nos proporcionaste na semana que passou e queremos colocar agora essa semana que se inicia. Eu estou na mesma fé, na mesma concordância com o irmão Luiz e com todos os irmãos que oraram agora, colocando diante do Senhor as suas necessidades ou mesmo intercedendo pelas necessidades de outros. Seja o Senhor a trazer a cada um uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que cada um destes que estão aí participando conosco, suas vidas, suas casas, suas famílias, tenham uma semana muito abençoada na tua presença, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, que eles estejam debaixo da tua santa e gloriosa proteção em todos os lugares, em todos os momentos, e que essa bênção seja estendida às suas casas, às suas famílias e a todos aqueles que próximos a eles estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conceda a todos, meu Deus, um final de domingo muito abençoado, cheio da tua presença, em paz, juntamente com os seus,
que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas e ao término desse culto, leva cada um ao seu destino em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males e que esta bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, é o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Amém. Salvador Jesus Cristo. Vamos receber então a bênção em nome do Senhor Jesus? Do amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Amém. Jesus. Que você tenha um bom domingo, que Deus te abençoe aí com uma semana maravilhosa e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.